Você conhece a história da cabra cabriola? É uma cabra, é tipo uma cabra, metade cabra e metade demônio. Aumenta esse som, A lenda diz que a cabra cabriola vai nas casas de crianças mal criadas e sequestra elas. Ela come o corpo delas e as partes como ossos, olhos e órgãos vitais. Ela transforma em uma espécie de poção. Ela tem olhos de fogo e pode imitar vozes de adultos para as crianças abrirem as portas de casa para ela. São 3 batidinhas da porta. Aí ele imita a voz da sua mãe. Mas se ela estiver em casa, ele imita a voz do seu pai. Agora que eu expliquei o que é a cabra cabriola, eu vou contar a história de uma criança que conseguiu escapar das garras dela. E um detalhe que eu não falei, a cabra cabriola pode pegar adultos e crianças que não são mal criadas toda vez que tem uma lua cheia ou em sexta-feira 13. A cabra cabriola era uma entidade conhecida numa cidade do Nordeste. As mães usavam para os filhos se comportarem na escola, mas tinha um menino que ele não acreditava nisso. O nome dele era João. Ele não se comportava na escola e desobedecia os pais. Então, seus amigos sempre falavam: cuidado com a cabra cabriola, ela vai atrás de você. Todo mundo falava para ele para se comportar mais, porque senão a cabra cabriola ia aparecer para ele e ele nunca mais ia ser visto por ninguém, já que quem ela pega nunca mais é visto. Ele não acreditava e falava que era uma bobagem, que era só mentira dos adultos para as crianças se comportarem. Mal sabia ele que naquela noite tudo que ele pensava sobre a cabra cabriola iria mudar. Ele estava sozinho em casa, porque ele tinha matado aula e saído antes. E sua mãe tinha avisado para ele ir para a igreja depois da escola. Como ele saiu antes, a igreja não estava aberta. Então ele foi para casa e ficou lá sozinho enquanto a mãe não voltava. Ele ouviu as 3 batidinhas na porta e escutou a mãe dele chamando. Ele pensou: minha mãe chegou. Quando ele abriu, não tinha ninguém. Aí ele fechou a porta de novo. Só que ele não fechou ela, ele deixou ela encostada, meio aberta. Então, depois de um tempo, a mãe dele não chegava. Aí ele ficou esperando. Aí ele tinha deixado a porta encostada e ele reparou só depois que ele tinha deixado. Ele fechou, mas aí já era tarde demais e a cabra cabriola já tinha entrado na casa. Ele escutou barulho de cascos, como se estivessem no quarto dele. Quando ele entra, não vê nada. Ele volta para a sala e continua vendo TV, até que a energia da casa acaba. Ele pensa: foi só um fuzil, eu vou arrumar. Ele vai para um quarto da bagunça e conserta o fuzil. Só que quando ele volta, ele vê marcas de casco no quarto. Era sujo e lama, estava chovendo bastante. Por isso que a mãe dele não tinha chegado ainda do trabalho. Então ele ficou assustado e pensou: minha mãe já chegou e ela só tá fazendo isso pra me comportar mais. Bem, ele continuou fazendo o que estava fazendo, até que ele escutou um barulho de novo. Só que dessa vez não era no quarto da mãe dele, era no quarto dele. Quando ele foi olhar, ele viu uma silhueta escura com
olhos brilhantes como fogo. Tinha chifres e corpo semelhante como de uma cabra em 2 patas. Aí ela diz: a mamãe chegou. Ele desmaia e ele acorda num lugar escuro. Mas estava tremendo, como se ele estivesse sendo carregado por algo ou alguém. Ele escuta barulho de casco em pedra. Ele pensa: a cabra cabriola me pegou. Ele se finge de morto e a cabra cabriola joga ele numa mesa cheia de facas, todas enferrujadas. Ele vê várias poções em um caldeirão bem grande. Ele pensa: eu vou jogar a cabra cabriola lá. Ela sai da sala. Quando ela sai, ele levanta e embola uma armadilha. Como ele era bem travesso, ele sabia algumas artimanhas. Ele sabia qual era o ponto fraco de cabras. Já que quando ele ia no final de semana para a roça do avô, lá tinha vários animais, incluindo próprias cabras, que ele acabava atazanando elas. Ele sabia que ele só tinha que pular em cima das costas e puxar seus chifres. Elas iam ficar desorientadas. E nesse tempo ele podia jogar ela no chão ou fazer qualquer outra coisa. Ele pegou uma faca e bolou e tentou e conseguiu ficar em cima de um armário. Tipo uma pedra, não era um armário, era uma espécie de pedra que estava no meio. A cabra cabriola chega e vê que ele não estava lá. Então ela diz: eu adoro brincar de esconde-esconde. E quando ela passa em cima da pedra, ele estava com um daqueles facões na mão. Ele pula em cima da cabra cabriola, com uma mão ele puxa um dos chifres e com a outra mão, com o facão, ele acerta no pescoço da cabra. Ela berra e enquanto ela está tentando tirar o facão, ele empurra ela dentro do caldeirão. Ela fica presa lá dentro, já que ela é grande demais para aquele caldeirão, já que ele só servia para as criancinhas. Com a cabra cabriola presa, ele acende o fogo e deixa ela lá. Ele consegue voltar para casa. A mãe dele chega lá e fala: eu fui para a igreja ver onde você estava e o pastor falou que você não estava lá. Ele falou: mãe, me desculpa, eu vou me comportar melhor. Reza a lenda que a cabra nunca mais apareceu para ele e que ele começou a se comportar. Dizem que ele conta essa história falando que jura que viu, mesmo que nunca acreditem nele, ele vai continuar falando que viu a cabra cabriola, mesmo que absolutamente ninguém acredite. Do Ghost Pig, ou espírito de porco. Reza a lenda Não, eu vou começar depois dessa história, depois dos acontecimentos que eu vou contar. Um grupo de adolescentes tinha ido nas férias de verão. Um grupo de adolescentes de uma escola nos Estados Unidos. Aonde? Nos Estados Unidos. Os pais deles levaram ele num rancho aqui no Brasil, no sertão. Quando eles chegaram lá, eles chegaram naqueles Airbnb que fica, aquelas casas alugadas no meio do sítio, sabe? Quando eles chegaram lá, né, eles acenderam uma fogueira e ficaram na lua cheia contando histórias de terror. Até que um conta uma história bem estranha, de que 3 adolescentes invadiram um armazém abandonado. Um matadouro, onde eles pegam os porcos e matam eles.
Então esse grupo de adolescentes de 3 pessoas tinham ido lá e gravaram tudo. Eles postaram no YouTube no ano de 2018. O YouTube ainda estava bem antigo nessa época, mas ele estava melhorzinho. O cara que postou o vídeo, no começo ele falou que não tinha escutado a princípio o som, mas depois que ele estava revisando o vídeo para postar, ele encontrou o som e achou melhor deixar lá. O vídeo era eles entrando, abrindo uma porta, aí eles não, como a porta era velha e enferrujada, era uma porta de ferro, eles abriram e ela rangiu muito, e com o ranger eles não escutaram a coisa falando ao fundo. Essa coisa falou: eu tenho um corpo de porco, oink, oink, oink. Eles não escutaram por causa do barulho da porta, só que eles foram embora. Depois que eles viram as correntes onde deixavam os corpos dos porcos presos, balançando, e um dos facões que estava muito enferrujado caíram no chão. Aí eles foram embora e nada aconteceu. Essa coisa, ela ataca, mas ela ataca só quem vê ela fisicamente. Eles nem escutaram ela. Só um deles escutou, e ele escutou por um vídeo. Então a criatura nunca foi atrás deles por isso. Mas se você vê você vê ela vai te atormentar pra sempre, até ela matar você. E mesmo com várias oportunidades, ela não mata você. Ela enlouquece você aparecendo várias vezes em lugares aleatórios, na janela, no seu quintal, no canto do seu quarto. Quando você piscar, ela não vai estar mais lá, mas ela estava lá antes. Ela não vai estar mais lá quando você olhar de novo, mas ela estava lá, e disso você pode ter certeza. Esse espírito de porco, a história dele, esse adolescente conta a história dele. Um chefe de um abatedouro, ele estava olhando as câmeras. Aí ele viu um dos funcionários parado, não estava empacotando as carnes. Ele pensou: vou lá para ver o que está acontecendo, se ele está bem. Ele chegou, o funcionário estava segurando a cabeça de um porco, falando que eles tinham vidas próprias, que eles tinham família, pipipi, popopó. Aí ele pensa: vai descansar, toma um café, vai embora mais cedo se precisar. O chefe foi embora. Ele olhou depois que ele fechou, ele olhou para as câmeras. Antes de ir embora, o chefe olha sempre as câmeras. Aí quando eles chegaram, o chefe foi lá. O chefe foi rápido, porque ele escutou uns gritos. Quando o chefe chegou lá, já era tarde demais. O funcionário estava com a cabeça de porco, com uma voz diferente, falando que todos os humanos iam pagar por todos os porcos abatidos. E ele disse: eu e você vamos ser os primeiros. Então o cara pega uma faca e ele mesmo se esfaqueia. O chefe fica paralisado. O chefe só consegue correr, mas ele sente algo pegando o pé dele e puxando para a escuridão. O chefe sobreviveu, mas nunca mais conseguiu andar ou mexer seus braços de novo. Depois disso, ele virou vegano e nunca mais quis comer. Ele nunca mais quis ver um animal, doméstico ou não. O máximo que ele viu eram pássaros que ficavam no quintal dele. Ele morreu depois de uma overdose de remédios contra a ansiedade.
as suas últimas palavras foram gravadas num gravador de áudio. E as últimas palavras dele foram: eu sei que essa criatura tá aqui e ela vai me atormentar. Aí só escuta uma palavra no final: eu tenho um corpo de porco. Oink, oink, oink. Familiar, não é? Depois disso, todo mundo fica com medo. E esse espírito fica vagando por aí, né? Ele só vaga. Mas a maioria ele passa o dia inteiro naquele batedouro abandonado. Mas depois que o vídeo foi postado em 2020, eles demoliram aquele lugar, o abatedouro. Depois disso, o porco vagou por aí sem rumo nenhum. Até que ele achou os dois. Quando ele os achou, na verdade, quem achou o porco foi eles. Um dos adolescentes foi sair para tomar um ar. Tinha começado a chover, então todos entraram para as casas. Depois disso, a situação não estava mais tão boa assim. Porque o porco ele só escutou: eu tenho um corpo de porco, oink, 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 igual na história. Ele apontou para a direção e tirou a foto com flash. Pegou os pés de espírito de um porco, umas garras meio afiadas, sem pernas, uma boca meio torta e olhos caídos. Parecia familiar pro adolescente, embora ele não soubesse por quê. Ele gritou e os três amigos viram a foto. Esse adolescente apagou ela e eles decidiram não contar pra ninguém. Eles só foram embora e deixaram o restante do pessoal lá. Reza a lenda que esse porco apareceu pra todos eles. E todos eles morreram. E essas são as histórias de hoje.